Inacreditável. E uma campanha, se você pegar o recorte aí dos últimos 8 jogos, do pior aproveitamento da Premier League. Nos últimos 8 jogos, o Manchester City seria o lanterna da Premier League. Isso é muito impressionante, né? É muito doido. Não, assim, eu queria até ver com o Fred, porque normalmente quando a gente vê um time em má fase, a gente nunca é uma coisa só, né? Nunca fala, foi a lesão daquele cara, ou foi muitas lesões. Mas assim, normalmente tem um norte de falar, pô, depois que aconteceu isso, as coisas complicaram. Mas normalmente é uma sucessão de coisas. Cara, o City, tudo bem que o City tem as lesões, mas assim, cara, acho que, né, uma coisa é você ter as lesões e o seu rendimento cair. A outra coisa é o seu time acabar, né? Seu time ser um dos melhores do mundo e virar o pior da Premier League nos últimos 8 jogos. Existe um norte para explicação aí na Inglaterra, porque assim, daqui de longe parece uma coisa meio inexplicável, assim. Porque a gente nunca a gente imaginou que o City um dia cairia de rendimento, o desgaste e tal, mas a gente nunca imaginou que a gente veria o City assim. Assim, o norte mais claro é a lesão do Rodri, mas explica parcialmente o problema, né? A lesão do Rodri é o principal fator na minha interpretação, mas é o começo da bola de neve que já virou avalanche. Então, vários outros problemas foram se juntando nisso, outras lesões, é bem verdade, né? O City, por exemplo, ontem não tinha Ederson, Grealish, Matheus Nunes, Rúben Dias, John Stones, mas quem? Que eu tô esquecendo aqui, além dos óbvios, né? Rodri, Oscar Bob e tal. Akanji e Ake, né? Tem muitos problemas na zaga, né? Pois é, esses dois até voltaram agora, né? Mas o Walker também não estava. Então, assim, são vários jogadores que, quando um volta, outro sai. E quando alguém volta, claramente, eles estão correndo contra a recomendação médica, né? E aí o cara volta e se machuca de novo. A quantidade de reincidências de lesões é muito grande. E também tem um outro fator aí que dá para ver claramente, que é a galera de barriga cheia, né? Assim, finalmente, depois de tanto tempo ganhando tudo, você percebe essa geração do Manchester City, Bernardo Silva, o Gundogan que foi, mas voltou, o Kevin De Bruyne, o Walker, o próprio Ederson. Existe ali uma sensação de que é uma geração que não está mais com aquela gana suficiente para conseguir reverter essa situação, né? Então eu acho que o City, em algum momento, achou que isso não fosse acontecer, e que era só jogar o de sempre que ia dar certo, e agora que está despencando não tem aquela força suficiente para dar a volta por cima. Em algum momento a gente imagina que dará. Mas assim, se nem o melhor treinador de futebol do mundo consegue achar solução, eu não vou me aventurar aqui a tentar achar. Boa sorte para vocês. Ô Fred. A sensação que dá, assim, é que isso que o Fred está falando, né? Além dos caras já terem chegado no limite ali do que pode se extrair deles de vontade, né? De vencer, de conquistar, de fazer algo inédito pro City, que era conquistar a Champions, por exemplo, tem algo também meio que mental, assim, né? Aquela virada do Feyenoord, depois o empate do Feyenoord, a virada do Manchester United e tal, parece que o time tem algo psicológico. O semblante do Haaland, assim que acaba o jogo... E eu até queria ir para um lado com o Fred, que é o seguinte, a gente sempre viu um Guardiola onde ele sempre foi o cara que inovava e os outros corriam atrás. O futebol nada mais é do que você gerar um problema para o adversário e o adversário te responder. Quando ele não te responde bem, você toma. Taca. Então, o Guardiola sempre foi um cara de gerar problema e de todo mundo depois vir atrás. E eu tava lendo um artigo do The Athletic que falava-se muito da questão estratégica da montagem de elenco do City. O Guardiola, ele começa a entender, em algum momento da Premier League, que ele tomava muito contra-ataque. Então ele começa a usar muito, você pode ver isso no City, aconteceu muito, muitos zagueiros como laterais. E tanto um monte de gente, o próprio Ake, um monte de gente fazendo isso. E aí muito se falava nessa questão, de que ele gerou ali uma solução para problemas que ele tinha, que agora os adversários estão conseguindo gerar, porque os adversários chegam muito bem pelo lado contra o City. A gente vê muito cruzamento rápido, o City tomando muito gol do cruzamento rápido, que sempre foi uma arma do City, né? Aquele cruzamento, principalmente pro Haaland antecipar. E muito se fala da questão de elenco, de número de elenco, porque assim, o Guardiola é muito fiel àquela questão de ter um elenco curto,
de trabalhar com poucos jogadores, só que o calendário está indo para um outro caminho. E eu acho que esse tende a ser até um caminho na Europa, a gente começar a ver elencos mais robustos. Porque eles estão levando o calendário lá para um extremo que eles já não são mais exemplo pra gente, viu? Vamos deixar isso bem claro. Para onde está indo já não tem mais, é a mesma coisa. Então, como que isso é discutido aí, Fred? A questão de elenco, a questão dessas convicções dele. Ele é um cara que, eu acho que um dos grandes méritos dele é não sentar numa convicção. Ele é um cara que, até por isso, eu acho que daqui a pouco as coisas vão se ajeitar. Não acho que ele é um treinador que vai ficar batendo no mesmo erro. Acho que daqui a pouco ele se reinventa. Como tudo isso é trabalhado aí? A questão do tamanho do elenco, ela é central, tá, Renato? Tá. E foi perguntada várias vezes ao longo desses anos para o Guardiola, muito por conta da aproximação dessa extensão do calendário, né? Então, cara, eu me lembro do início dessa temporada, quando a janela estava aberta e o City com poucas movimentações, foi perguntado em entrevista coletiva, você vai ter mais jogos, o calendário está ainda maior, você vai manter realmente o elenco curto? Ele fala, cara, não, é realmente a minha convicção, porque não gosto de ter muito jogador encostado, não gosto de ter que lidar com insatisfações de quem pouco joga e etc e tal. Agora ele já disse que mudou de opinião. Tá vendo? Ele falou, cara, tô vendo que não dá realmente, então... Inclusive o City vai pro mercado agora, né? Sim. Semana que vem. Né? Na virada de ano, abertura da janela de inverno. Não é uma janela boa para buscar grandes nomes, né? Não, não é. Não é porque ninguém quer vender, só quer vender quem você não quer. Não. O City não quer comprar um jogador que outro clube não queira. O City, ele quer comprar o principal jogador de outros clubes, né? E não tem o contrato de ninguém acabando agora também, né? Vai acabar no fim da temporada. Né? Questão de planejamento. Daqui, né? Questão de planejamento também. Os clubes não mexem, até por essa questão de... já fechou o orçamento pro ano, você não tá esperando, então... Porque, um exemplo, se o City quer um cara para substituir o Rodri, né? O Rodri vai voltar em breve. Então o City quer trazer um cara grande para substituir o Rodri. Ele vai ter dois problemas. Conseguir trazer um cara grande nessa janela. De novo no Atlético de Madrid tem um bom... Kimmich da vida, tá? Para trazer o cara agora é muito complicado, porque não é a janela propícia para isso. E 2, como que ele vai lidar com isso lá na frente quando o Rodri voltar também, né? Você ter dois caras grandes para disputarem a mesma posição, né? Até o poder de convencimento. E como que tá de especulação aí, Fred? Do que tem falado aí? O principal nome é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é um desejo antigo do Pep Guardiola, é um desejo antigo do Manchester City. Em algum momento identificou-se que talvez fosse melhor esperar o contrato dele chegar mais próximo do fim, a multa do Newcastle abaixar. Em algum momento o City meio que colocou esse interesse em fogo baixo. Mas a lesão do Rodri reacendeu esse interesse. O problema é que ele está jogando muito no Newcastle, que está em plena ascensão. Só que hoje o Newcastle está com problemas financeiros, né, Fred? Tá querendo vender, tá com problema até de pagar os caras lá, né? Tá com problema de pagar, inclusive, as luvas dos empresários, né? Tem empresário bravo com o Newcastle por falta de pagamento, mas o Newcastle tem até o fim da temporada para resolver isso. O Bruno Guimarães foi colocado como capitão do Newcastle para essa temporada. Não é uma venda para janeiro. É o que eu falei do timing dessa janela, né? Exato. Então o City quer muito, mas o preço do Bruno Guimarães, se for X para o fim da temporada, agora se não 2X, é X de mais muito. Valorizadíssimo. Então, pois ainda mais sabendo da fome do Manchester City, né? Tem vários fatores que dificultam essa tentativa de correção de rota, mas as especulações existem. O próprio Guardiola disse ontem que os próprios jogadores perguntam se vai haver algum reforço, porque eles mesmos querem mais gente para ajudá-los nesse momento, sabe? Agora, também tem outro ponto. O Guardiola pouco coloca os jovens em campo. Desse elenco curto, tem alguns jovens que subiram recentemente da base e que não têm conseguido minutos. Né? Então, mesmo dentro de um elenco curto, tem jogador que o Guardiola ainda não confia. Se você parar para ver, o Gvardiol é o vice-artilheiro do time na temporada, né? Os caras estão fazendo poucos gols também, né? Fala-se também do Zubimendi, né? Em algum momento falou-se do Zubimendi da Real Sociedad, mas ele também já foi vinculado a outros clubes, como, por exemplo, o Real Madrid. Então, tem contrato acho que até 2027, não vai ser tarefa fácil. Mas talvez seja um pouco mais fácil do que o Bruno Guimarães, porque também tem a questão de você reforçar
um adversário direto, né? Mas o problema, acho que do Manchester City é que juntou tudo na mesma temporada. Antes, o Pep ele tinha um elenco curto, mas quem estava ali na reserva entrava bem e entrava pelo menos fisicamente bem. A temporada passada do Phil Foden foi fantástica, né? Fantástica. E nessa ele sofreu um declínio enorme. Nessa eu acho que não dá pra falar que ninguém tá dentro da média que já apresentou. Acho que tá todo mundo muito abaixo do que a gente já viu. E assim, gente que era pilar. Por exemplo, o Walker tá irreconhecível. O De Bruyne, irreconhecível. E tem outros pontos. Acho que a linha defensiva, sem o Rodri, ela fica muito sobrecarregada. E como a linha defensiva tá sobrecarregada, e tem a questão física, ou seja, você duplifica um problema. Sem o Rodri com a sua linha defensiva fisicamente mal, ainda mais pelo jeito que o Manchester City sempre jogou, que é aquela linha alta e você tendo que recompor a todo momento por conta dos contra-ataques dos adversários. Mas tem uma outra questão que tem pegado nessa temporada aí, que a gente poucas vezes viu durante o trabalho do Pep Guardiola no Manchester City, é que tem alguns jogos em que o Manchester City finaliza pouco. Contra o Liverpool, se não me engano, foram 8 finalizações. Contra a Juventus, 12 finalizações. E outros jogos também nessa faixa que é um número baixo. Contra o Everton, criou bastante, acho que foram mais de 22 finalizações. Mas a taxa de conversão também é baixa. É que o Everton é incaível. Essa impressão, o incaível Everton. Eu acho que além de tudo isso, tem um quê de azar também. Nessa série, o City tem muito jogo que era pra ele ter ganho o jogo. De verdade. Tem muito jogo. É que quando a fase não é boa, né? Tem jogo que jogou muito mal, eu concordo. Mas assim, em outros jogos assim que você joga 10, você ganha 9. Então ainda tem isso, ainda tá qual que é agora a questão quando vira a lua lá? Quando falam Mercúrio retrógrado, é isso. Pegou no Guardiola lá. Entendi. Porque assim, tem tá muito... aí a explicação, tem muito jogo também que eu vou te falar. Você olha assim e fala, não é possível, os caras tá muito zicados, mano. E se você parar pra ver o lado do Everton, né? O Everton, uma das piores campanhas da Premier League, e aí nos últimos jogos empata com o Arsenal, empata com o Chelsea e agora empata com o Manchester City. Ou seja, tá tirando dos times do topo da tabela aí o incaível Everton. Mas eu queria te provocar agora, Gi. Última janela do City, que a gente tá falando aqui que, pô, até o Guardiola se arrependeu, poderia ter feito uma janela mais robusta, um elenco maior e tal, né? Trouxe o Savinho, né? Trouxe o Savinho e o Gundogan repatriado só. Acho que mais nada, se não me falha a memória. E o Gundogan foi uma oportunidade ali, né? Você criticou a escolha do Julián Álvares de ir pro Atlético de Madrid. Sim. Hoje ele tem 12 vitórias seguidas, líder da La Liga e o City afundado. Olha os caras que traíram. E você acha que... E aí? Então, o que você pode me dizer agora? Saiu vai dizer que o Julián Álvares não tá feliz? Virou Twitter. Não, vai dizer que o Julián Álvares não tá feliz? Pronto. E você acha que ele não ia ter muito mais espaço nesse City desse jeito? Porque ele saiu porque ele queria ser titular. Você acha que ele não seria muito titular? O City permitiu que ele titular? saísse. Erro do City, acerto dele. Mas o maior erro do City nem é esse. O maior erro é com o Palmer. Porque o Palmer queria ficar. O outro erro. O Palmer queria ficar. O Julián Álvares queria sair. O maior erro do City não é o Julián Álvares, o maior erro do City é o Palmer, que inclusive tinha uma identificação enorme com o Manchester City. E que agora patenteou a comemoração. Agora é dele, agora é dele. Não pode usar comercialmente isso aqui que eu tô fazendo. Aqui já tô correndo risco. Ele é um perigo. Pode chegar. Coitado do Trae Young lá da NBA, né? Pois é. O Ice Trae do Atlanta Hawks. Pode mais. Que problema. Deixa eu perguntar um negócio pro Fred, porque assim, o Fred falou da fome, né? O Guardiola contra o Barcelona, no Barcelona, a gente viu ele dando essa explicação, né? Falei, cara, não tenho mais o que pedir desses caras, já tirei tudo que eu tinha desses caras. Talvez seja um momento parecido, só que ele continuou no City. Só que agora, renovado, a solução seria trocar o elenco, já que o City mostrou que vai apostar no Guardiola enquanto ele quiser ficar. Claro. Para resolver esse problema da fome, eu sei que não se fala nisso ainda, tá? Nesse momento o City só está preocupado em resolver essa temporada. Problema da fome. Mas, cara, resolver o problema da fome no mundo. É isso é legal, pô. Eu voto no Guardiola para resolver o problema da fome. Porque lá atrás a solução que ele teve foi ele sair. Fala, cara, não tenho mais o que tirar desses caras, eu vou sair. Já que ele ficou, será que a gente, nas próximas janelas, na janela do meio do ano que vem, a gente pode ver isso? Um City vendendo mais e recomprando mais e mudando um pouco a cara do elenco? Sem nenhuma dúvida. Cara, sem nenhuma dúvida, assim. Primeiro que, para a diretoria do Manchester City, entre Guardiola e 25 jogadores, troca os 25 e mantém o Guardiola. Sim. O Guardiola ou o De Bruyne.
Guardiola. Guardiola ou Foden, Guardiola. E aí, por aí vai. Correto. Segundo que, tudo bem que agora é mais fácil falar, mas a gente percebe um erro de falta de antecipação a momentos individuais ruins, né? O Kyle Walker teve proposta da Arábia Saudita, o Guardiola implorou para ele ficar. Ficou. Tá jogando nada. Ederson teve proposta da Arábia Saudita, o Guardiola implorou para ele ficar, há pouco tempo atrás estava no banco. Bernardo Silva é um cara que quer sair já há várias janelas e não sai. O Kevin De Bruyne está chegando ao fim de contrato, é outra coisa, mas a gente tem que ver depois como é que vai ser. O Gundogan volta. Então, assim, existe em algum momento um erro de leitura que agora se vê na prática, do Guardiola e da diretoria, de esticar essa corda de uma maneira excessiva. Porém, eu entendo de certo ponto, porque foi essa galera, que agora não está rendendo mais, claro, que conquistou 6 de 7 edições da Premier League, 4 seguidas. Então, antecipar-se a quem está sempre apresentando uma temporada de topo de Premier League, nessa era de Jürgen Klopp, de Arteta agora, e agora esse Slot, é algo difícil, né? Quando que você vai entender o momento de vender o Walker, de vender o Ederson, de vender o Bernardo Silva? Agora está muito claro que essa galera, se possível, a Arábia Saudita bater na porta do Manchester City de novo, seria muito bem-vindo. E coitado do Klopp, né? O Klopp foi só ele se aposentar que o City virou o Ibis, pô. Mas a galera relaxou, cara. O Klopp saiu e tá tranquilo. O Klopp tava fazendo 90 pontos no campeonato e não conseguia ganhar. Os caras ganhavam, Aí 97. Pois é, cara. Inacreditável isso. E aí o cara se aposenta, o City vira o Ibis.